Grêmio é um grupo de indivíduos que vivem por vontade própria, sob normas comuns, segundo o dicionário. Mas Grêmio, esse Grêmio, é um clube de sangue azul brasileiro com determinação germânica e garra castelhana, que leva e eleva o nome do Rio Grande do Sul pelo mundo afora. Então, sim, finalmente, aleluia, meio aqui no improviso, começamos a série sobre o Grêmio, Imortal Tricolor, 120 anos de glória. Os primeiros 100 anos serão baseados nesse livro e os outros 20 baseados na minha existência, porque exatamente no ano que eu nasci o Grêmio completou 100 anos, e aí posteriormente os outros 20, aí eu vou contar olhando registros, obviamente da época que eu não me lembro, e contando com a minha visão da época que eu me lembro. Então, vamos começar essa série com seu like, com sua inscrição e o seu compartilhamento. Uma série que eu quero terminar até o dia 15 de setembro, no aniversário de 120 anos do nosso Imortal Tricolor, e espero que até lá os 120 anos estejam bem registrados aqui nesse canal e bem contados por minha pessoa, Gabriel Arno, que esses 2 primeiros episódios eu tinha roteirizado e acabou que eu excluí. Então, os 2 roteiros dos 2 primeiros vídeos foram excluídos. A partir do terceiro será totalmente roteirizado, totalmente melhorado do que está aqui nesses 2 primeiros, porque eu acabei excluindo. Beleza? Então, deixa eu começar aqui contar a história. Como que iremos contar a história do Grêmio se não contarmos primeiro a história do futebol? Porque ambas, obviamente, se cruzam. O futebol oficialmente foi criado em 26 de outubro de 1863, na Inglaterra, por universitários, né, da cidade onde foi criada, que aqui até diz Londrina Freemasons, né? Então lá foi surgido o futebol em 1863. E a partir de 1870 começou a ser difundido por todo o planeta Terra, e a partir de 1896 fez parte pela primeira vez de uma Olimpíada, né, já se tornando aí então mundial. Em 1901, ou seja, na virada do século, já tinha público de 110 mil pessoas em um estádio na Grã-Bretanha para acompanhar a final da Copa Inglesa. Então, 110 mil pessoas já no estádio, se eu não estou enganado, do Crystal Palace, acompanharam a final da Copa Inglesa daquele ano. Mas só 2 anos depois que houve realmente o grande surgimento, a grande mudança no futebol, o maior de todos surgiu no dia 15 de setembro de 1903. Sim, só 2 anos posterior a esse feito. E como que surgiu o Grêmio, né? O Grêmio surgiu a partir de um comerciante paulista, Cândido Dias da Silva, que nasceu originalmente, obviamente ele nasceu originalmente, em Sorocaba, numa cidade do interior paulista, mas que antes de vir para o Rio Grande do Sul morava na capital, São Paulo, obviamente. Ele veio decidido morar aqui para o Rio Grande do Sul. De um tempo, o irmão dele, um dos irmãos dele, mandou uma bola de presente para ele, vinda de São Paulo. Bem, Cândido, quando veio a bola, era comum que os comerciantes da época se reunissem para conversar, para debater assuntos do cotidiano antes que o comércio abrisse. Cândido, né, que tinha recebido a bola e como um ser bem carismático, começou a conversar com as pessoas sobre o novo esporte que surgira na época. No caso, do Brasil. No mundo já existia há mais de 40 anos, né? De 1860 até agora, mais de 40 anos, agora na época que eu estou contando. E também na república onde ele morava, ele compartilhava esse assunto com o seu colega de quarto, o gaúcho Joaquim Ribeiro. E assim, né, na época ali por meados de agosto de 1903, começou-se as conversas para o que seria o Grêmio posteriormente. E isso, claro, os caras não conheciam muito bem a regra, então tinha uma bola, jogavam a modo foda-se, né? Chute para lá, chute para cá, bate com a bola na mão e tanto faz, jogavam assim que eles criavam as regras deles, como toda criança
quando pega, no caso é um adulto, mas como quase toda criança, quando pega algum objeto e cria alguma brincadeira a partir daquele objeto. Foi assim que surgiu, né, os primeiros pontapés na bola, que, né, depois que esse grupinho ficou cada vez mais curioso, eles eram apelidados de grupinho da bola, conforme foram ficando cada vez mais curiosos, pediram para o irmão do Cândido mandar uma revista, né, que foi do São Paulo FC, se eu não estou enganado, é o mesmo São Paulo que joga a Série A hoje em dia. Ele já existia, já tinha sido campeão do primeiro campeonato brasileiro que existiu, não o campeonato brasileiro, mas o primeiro campeonato no Brasil que existiu foi o Campeonato Paulista de 1901, se eu não estou enganado. São Paulo tinha sido campeão, e aí o Cândido entrou em contato com o irmão dele para pegar as regras com os caras do São Paulo, e assim foi feito, e assim foi enviado para o Grêmio, para o Cândido e para os seus amigos, onde eles começaram a aprender e a jogar um pouquinho melhor o futebol, que assim, com as regras que assim eram propostas naquela época. E assim, no início de setembro, que aqui no Rio Grande do Sul começa a primavera, o primeiro clube brasileiro, né, o Esporte Clube Rio Grande, foi convidado pelo senhor, deixa eu dar uma olhada no nome do senhor, Oscar Canteiro, que era um dos caras que era destacado no esporte da época, que antes do futebol ser o esporte dos domingos gaúchos, era da alta sociedade, o esporte preferido era o ciclismo e o remo. E esse cara era destacado, foi para São Paulo, mas antes passou pela cidade de Rio Grande e convidou os players, né, como eram chamados na época os jogadores, a virem fazer uma exibição em Porto Alegre contra o Grêmio. E aí, no dia 7 de setembro, que era uma segunda-feira de 1903, chega então o clube de Rio Grande para fazer essa partida contra os futuros gremistas, onde na época eles foram recebidos com festividades, com palestras, com discursos, com festa. Muito provavelmente pegaram bastante mulher nessa época, então os caras se deram bem. E, né, o Grêmio, nesse jogo, a bola dos jogadores... Pô, agora ficou uma frase bem esquisita. A bola que o time de Rio Grande tinha trago, ela acabou murchando, e graças ao Cândido Dias, que tinha a bola de futebol, ele jogou para eles poderem continuar a partida. Felizes com esse gesto do Cândido e agradecidos, os caras do Rio Grande ensinaram um pouquinho mais de qual eram as regras, como se jogava e tudo mais aos futuros gremistas. Então, assim aconteceu. E aí no dia 13 de setembro, ou seja, 2 dias antes do Grêmio ser oficialmente fundado, o grupinho da bola foi na casa do Schneider e usar uma parte das terras dele para poder praticar pela primeira vez o primeiro treino, digamos assim, que viria a ser o Grêmio, 2 dias após, né? O que aconteceu? Eles colocaram partes de roupas, né, camisas e tudo mais, no chão, delimitando ali onde seria a goleira, e começaram uma partida de futebol do futuro tricolor gaúcho. Mas a reunião histórica de fundação do Grêmio começou às 19 horas do dia 15 de setembro de 1903, uma terça-feira, quando já estava escurecendo, né? A cerimônia foi realizada, isso é uma parte importante, foi realizada no Salão Grau, o restaurante de um hotel que ficava na rua 15 de novembro, hoje Rua Doutor José Montauri, fundos da Galeria Chaves. Então, galera, muito provavelmente, se os senhores quiserem aqui, né, deixem aqui os comentários para eu poder ir lá ou mostrar onde foi fundado o Grêmio, onde aqui é o lugar onde o Grêmio foi fundado oficialmente. O Grêmio foi fundado nesse local. Aqui era onde era a República, onde o primeiro fundador do Grêmio, o cara que trouxe a bola de futebol para cá, aqui é onde ele morava com o seu amigo, que também fundou o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, quiserem que a gente vá fazer uma visita por Porto Alegre, mostrando esses locais, mostrando essas paisagens onde foi muito importante para o Grêmio, deixe seu like, deixe seu comentário pedindo, que a gente fará.
Então foi assim, cara. O Grêmio, no dia 15 de setembro, uma terça-feira, resolveu fundar e com um grupo de jovens da mais alta elite rio-grandense, porto-alegrense no caso, foi e um a um assinou essa ata que deixou o seguinte: aos 15 dias do mês de setembro de 1903, reúne-se no Salão Grau, cito a rua 15 de novembro, nesta capital, os abaixo firmados, a fim de tratarem da fundação de uma sociedade que tivesse por fim dedicar-se aos jogos de futebol. Presidiu a reunião o senhor Frederico França Júnior. Servindo-lhe eu de secretário, a sociedade foi dado o nome de Grêmio Futebol Porto Alegrense. E aí aqui o livro brinca que um século depois poderia ser acrescentado a seguinte frase: nada pode ser maior. E eu concordo com o criador do livro. Então todas as fontes desse roteiro, dessa descrição, vai ser por esse livro, como eu já citei no início. Então essa frase e os seguintes abaixo, os fundadores assinaram, né? Tem até aqui dizendo o nome dos fundadores do Grêmio. Fundadores são os senhores Alberto Luiz Siebel, João não sei o que lá, Guilherme de Califés, Cândido Dias da Silva, Álvaro Brochado é foda, Francisco França Júnior, Carlos Luiz Borger, Joaquim F. Ribeiro, Alberto, nome difícil esses nomes alemão, cara. João Stahl, não sei o que, Otto Monisk, Arthur Borger, dois caras de mesmo sobrenome, então provavelmente eram irmãos ou primos. José Monschnitz, Pedro não sei o que, Frederico Panitz, Pedro Haefner, Otto Neu, Manfredo Orengo, José M. Caleia. Todos os nomes vão estar aparecendo aqui na tela para vocês, então vão lendo aí, ver se vocês conseguem ler melhor que eu. Paulo, sobrenome esquisito, muito provavelmente parente do outro, que também é o meu sobrenome. Pedro Cléris, Augusto Bugs, Carlos Friedrich, João Geske, Oswaldo Siebel, Leopoldo Siebel, Ernesto Gerlach, Frederico não sei o que, Jacob Montler, Oscar Obster. Esses são os fundadores, sócio-fundadores do Grêmio Futebol Porto Alegrense naquele dia 15 de setembro de 1903. Após essa reunião, foi combinado com todos os sócios fundadores que teria uma posterior reunião no dia 22 de setembro de 1903, que a gente contará amanhã o que houve nessa reunião, né? Fardamentos, tudo o que fundou o Grêmio no próximo vídeo de amanhã. Ou seja, foi assim que o Grêmio surgiu. O cara trouxe a bola lá de São Paulo, trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, conversou com os amigos, veio o clube mais antigo do Brasil, que é o Esporte Clube Rio Grande, veio de Rio Grande, fez uma exibição aqui, eles se fascinaram pelo futebol, conseguiram um livro de regras, tanto de São Paulo como a ajuda dos jogadores do Rio Grande, para entender como o jogo funcionava, e assim, uma semana e pouco mais tarde, resolveram finalmente criar o Grêmio, depois de uma partida, de um treino entre os amigos, no dia 13 de setembro. Então, o dia 13 de setembro pode sim ser considerado a primeira partida ou o primeiro treino do Grêmio Futebol Porto Alegrense antes mesmo dele surgir. E no dia 15, finalmente assina esses nomes que eu citei anteriormente, assina a ata de fundação do clube. O Grêmio é fundado e no dia 22 de setembro, então, uma semana depois, tem a nova reunião que aí define as coisas que eu falarei no próximo vídeo. Então se inscreve aqui no canal, não perde isso e até amanhã a gente contará a segunda reunião do Grêmio. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou!